Que honra. Maurão. Maurão me suporta, me ajuda aí todos esses anos. Me ensinando, caminhando, me ajudando em tempos muito difíceis. Irmã Cíntia, essa família que me recebeu como irmão na casa deles. Cada um dos filhos, dos netos. Como é bom a doce presença do Espírito de Deus. Pastor Vinícius. Quando vocês mostraram aqui o cronograma, eu quase falo, quero não. Quero mais não. Os homens que estão aí atrás depois, misericórdia. Os homens que Deus tem levantado e que eu sei que homens sérios que pregam a palavra de Deus com reverência, com sabedoria, com amor, dedicação e zelo, conhecedores e estudiosos da palavra de Deus. Quem sou eu para comparar com eles? Não estou com falta de modéstia não. Pastor Vinícius, irmã Grazi, eu me lembro quando eu conheci o Vinícius lá infelizmente naquele tempo era o dia do velório do Marcelo, e pela primeira vez eu fitei os olhos do irmão. E a gente ali conversando, um breve tempo rápido, e uma coisa que marcou é essa questão do aquebrantamento. Esse aquebrantamento que tu tem, de chorar, da presença do Espírito, quando vem você transborda, os olhos lacrimeiam, e nós choramos. E aí eu vi a irmã Grazi aqui louvando a Deus e chorando, uma só carne, e repetindo a ação do Espírito. E uma das maiores evidências do Espírito Santo de Deus na vida de um homem e de uma mulher é quando os olhos dele transbordam, porque algo dentro dele sobrenatural, ele se revela. Como é bom. E quem sou eu para falar para a igreja do Senhor? Tantos homens que Deus tem capacitado e passado por aqui, e que eu tenho que ficar aí sentado aprendendo. Tinha falado para o Senhor, quero mais não. Eu quero ficar. Já arrumei confusão demais, chega. Eu quero caminhar com os irmãos em amor. Verdade. Orando a Deus e falando. Há um mês atrás eu fiz 59 anos, ó. Estou velho. Falei, caramba, o tempo passou. E fiz nada. Não fiz nada para o Senhor. O Senhor está levantando uma geração nova aí tão boa. Quero ficar quieto no meu canto. Quero ficar orando. Os irmãos podem ter certeza de uma coisa. Quando eu dou os meus joelhos, o Espírito Santo me traz cada um de vocês na lembrança. Até a senhora, meu irmão, não sei o teu nome, mas eu oro pela tua casa. Porque eu sei o nome do teu marido, do Marcelo, então eu oro. Família do Marcelo. E é assim que a gente vai fazendo. Intercessores do Senhor. É muito bom estar aqui. Muita honra, irmão. Obrigado pela confiança. Maurão. Eu costumo dizer que o meu campo missionário hoje é a rua da minha casa, é o outro lado da rua. É lá que a maioria das vezes eu costumo falar de Jesus Cristo. Para quem? Às vezes eu atravesso a rua à noite para pôr o lixo, os caras que pegam reciclado para vender, para comprar droga, tá lá. E por algumas vezes eu já tive assim, eu não sei se felicidade, eu não vou dizer que é uma, mas enfim, tá lá e eu falo de Jesus Cristo para eles, já para alguns, não sei se um, se dois, se três, e falo, e ali eles ouvem, e depois eu oro por eles ali. Uma hora ou outra você vai me pegar no meio da rua orando para alguém ali, durante o dia, durante a noite, não importa. E uma vez eu orando por um, e depois que terminei a oração, eu falei, deixa eu te dar um abraço. Eu pego o abraço dele, e a gente profetiza na vida dele, e atravessa a rua de volta para casa, e ele segue o caminho dele, não é fácil. E aí, se você me perguntar, você gosta de dar um abraço para esse camarada? Camarada fedido, rapaz, não tomou banho, já faz muitos dias.
todo sujo, todo malacafento, e qualquer um que vá, vou abraçar esse cara, nada. E você, Alfredo, queria abraçar? Eu também não. E por que abraçou? Porque o meu mestre disse que se eu não renunciar a mim mesmo, ele não habita em mim. Eu só abraço, porque o mestre falou: renuncie-se o homem a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí você vai e abraça. E quando você abraça, o amor envolve. Eu tenho essa coisa de abraçar os outros, não sei por que é não, mas eu sei que tem. É um mistério de Deus, é muito bom. Que Deus continue me ajudando a continuar, mesmo abraçando os sujos, os invisíveis da sociedade. Vamos aí. Eu quero falar com os irmãos. Livro do profeta Ezequiel. Já tem por volta de aproximadamente uns 20 anos que essa palavra vem queimando no meu coração, em especial esse versículo. E eu não sabia. Eu falei: Senhor, o que eu falo para a igreja do Senhor? E o Senhor me trouxe a Ezequiel, e nós vamos ler alguns versículos do livro de Ezequiel. Capítulo 3, abre no capítulo 3, por favor, meus irmãos. Igreja do Senhor. Ezequiel 3. E eu vou ler alguns versos rapidamente. E se você quiser, acompanhe, se não só ouve, está tudo bem. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra, e a avisarás da minha parte. Que responsabilidade, né? Que Deus dá para um homem. E quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e não o avisando tu, e não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho, ímpio, para salvar a sua vida, e aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão não requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua piedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrarás a tua alma. É sério isso. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço. Olha, irmão, que negócio é esse? O Senhor fala que é Ele que põe o tropeço. E eu puser diante dele um tropeço, e ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá. E as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o sangue da tua mão o requererei, mas avisando tu o justo, para que o justo não peque. E ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Agora abre aí no 21. É rapidinho. 21 do mesmo livro de Ezequiel. 21 e o verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. Diz a terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e a minha espada da bainha a exterminarei do meio de ti, o justo e o ímpio. Por isso hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio, e a minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. No 22, porque aqui só fala daqueles que Deus está chamando para o arrependimento. Até aqui, o que a palavra fala é do homem de Deus, da responsabilidade daquele que Deus levanta como pregoeiro da sua palavra, como atalaia, porque atalaia quer dizer aquele que vigia. Então ele coloca o homem de Deus, em seguida ele coloca essas pessoas, que são aqueles a quem Deus quer salvar. Então agora passa a falar especificamente de dois tipos de homens. No 21, no 22, para terminar, verso 30, vai dizer assim: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro
e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com fogo do meu furor os consumi, e fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. A lei da semeadura. Semeou, colhe. O que me chamou muita atenção é porque quando ele fala no 22:30 que ele buscou no meio deles um homem que estivesse na brecha perante ele para que não destruísse aquela terra, Deus está falando de intercessão. É como se ele dissesse: eu procurei no meio deles um intercessor que estivesse perante mim na brecha, orando, buscando, intercedendo pelo aquele povo, para que eu não destruísse, mas a ninguém eu achei. Mas ele vem avisando lá no capítulo 1, o Senhor vem falando com o povo de Israel. Nós vamos ver que no capítulo 20, ele vem revelar o porquê dessa ação. Quando nós vamos ler todo o capítulo 20 na sua totalidade, nós vamos perceber que o Senhor vem dizer que aqueles são os filhos daqueles que passaram pelo deserto, mas entraram na terra prometida. E quando eles entram na terra prometida, conduzidos por Josué e Caleb, o Senhor fala para eles: olha, vocês vão entrar na terra, a terra que eu prometi aos vossos pais, mas não façam como eles fizeram, que se desviaram dos meus caminhos, que perverteram os meus estatutos e não andaram segundo a minha lei. Então esses jovens ainda, a Bíblia vai dizer que foi jovens até 21 anos, tirando Josué e Caleb, eles entraram na terra e possuíram a terra. A terra boa, a terra que manda leite e mel, foi entregue na mão dos filhos daqueles homens que passaram pelo deserto, porque eles mesmo não entraram. E o Senhor mais uma vez reforça para eles: ó, não façam o que os seus pais fizeram. Mas depois do decorrer nós vamos perceber que eles repetiram as mesmas ações dos seus pais. Depois, se você ler o livro de Ezequiel, mas em especial aqui onde nós estamos falando, capítulo 21, 22, 20, 21 e 22, você vai perceber o que a nação de Israel vinha fazendo para que Deus falasse dessa forma. Procurei entre eles um intercessor para que estivesse na brecha perante mim, para que eu não os destruísse. E quando nós voltamos lá atrás, lá no Gênesis, nós vamos ver a mesma coisa praticamente acontecendo. Lá no início de tudo, Gênesis 18, o Senhor vem e fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, de bate e pronto, fala ao Senhor: Senhor. Abraão começa a interceder por aquela cidade, por aquele povo, e fala: Senhor, mas se tiver ali 50 justos, diz o Senhor para Abraão: Abraão, por amor daqueles 50 eu não destruirei. Mas se tiver 40, Senhor, por amor dos 40 eu não destruirei. E se tiver 30, Senhor, por amor desses 30 também eu não destruirei. E assim sucessivamente ele foi falando com Deus, a ponto de só restar o justo Ló. Nós vamos ver lá na carta de Pedro fazer referência a Ló. E o justo Ló, que vivia naquela situação, afligia todos os dias a sua alma justa por causa do pecado do povo de Sodoma. Então o Senhor tirou Ló do meio de Sodoma e a queimou. No Êxodo, me parece que é 32, deixa eu ver, hoje eu anotei. Êxodo 32, do 30 ao 35, nós vamos ver Moisés. Quando Deus vem e diz: Moisés, esse povo tem pecado, o pecado desse povo tem subido até mim, e eu vou destruir todos eles. Moisés também entra diante de Deus como intercessor. Um intercessor como sou eu, como é você que está aqui. Porque nós somos intercessores na maior parte do tempo. Então, o Senhor fala para Moisés que vai destruir o povo: eu vou destruir esse povo e farei de ti um povo melhor e mais forte. Que oferta, né?
Moisés vem e diz para o Senhor: risca o meu nome da vida, do teu livro da vida, se tu fizeres. E mais uma vez, um homem de Deus entra na brecha para interceder, para que Deus não destruísse. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Onde é que Deus, o Espírito de Deus quer nos levar? Que entendimento que Deus quer nos dar com essa palavra nessa noite? Porque muitas vezes, irmãos, está sentado no mesmo lugar o justo, ele ouve, mas ele não põe em prática. Está falando de justo, e falando de ímpio, e está falando de intercessão. O papel do homem e da mulher de Deus dos dias atuais. Nós temos vivido um tempo. Para pensar. Se fosse hoje, se for comparar essa passagem, especificamente, do povo de Israel, com o mundo secular aí fora, será que teria alguma diferença? Haveria alguma diferença para que Deus não olhe para essa terra e falasse: vou destruir, vou acabar com tudo, vou queimar todo mundo? Mas por que não acontece isso? E nessa época foi assim. Qual é a razão disso? Naquela época, irmãos, não havia graça manifestada, a porta da graça não estava aberta, mas hoje está. Aleluia. Porque a palavra de Deus vai dizer no livro do profeta Isaías que um menino se nos deu. Aleluia. E o principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome é Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Paz da Eternidade. Aleluia. O Deus da salvação estava a caminho para que essa maldição pudesse ser quebrada. E para que nós estivéssemos na mesma condição que o povo de Israel hoje. Aleluia. Se nós olharmos para as atrocidades da sociedade dos dias de hoje, em especial na semana passada, quem é que não viu? Quem é que não ficou pensativo com tudo aquilo? Quem não falou alguma coisa? Meu Deus! O porquê de tudo isso? Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que naquele momento que o golpe entrava no morro, tem um vídeo que talvez os irmãos também tenham visto. Tinha 2 soldados do golpe fardados, de farda preta, e um estava ajoelhado no pé de uma escada, orando, clamando ao Senhor, e outro com as mãos erguidas. Intercessores! Aqueles homens não queriam ceifar a vida de ninguém. Não foi para isso que Deus os enviou ali, mas foi para interceder. Porque muito provavelmente daqueles 100 e alguns que morreram, quem sabe alguns ali não passaram, não foram justificados, mas eles não deram ouvidos aos atalaias. Nós somos aqueles que intercedem pela cidade. Nós somos aqueles que intercedem por aqueles que estão à beira do abismo, da sombra da morte. E a misericórdia de Deus se manifesta na vida deles, como um dia se manifestou na nossa também. Aleluia. Porque nós também andamos nos vales da sombra da morte, como eles hoje andam. Mas qual é o papel da igreja? É pregar a verdade. É avisar para os homens os seus caminhos. E dizer que ainda há uma esperança, porque a porta da graça se abriu. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasgou. E nós tivemos acesso direto a ele. Aleluia. Agora nós não precisamos mais do sacrifício. O sacrifício foi feito na cruz do Calvário. O justo se entregou pelos nossos pecados e nos deu o direito da intercessão, de falar em nome do Deus eterno, falar: se arrepende dos teus pecados, porque Jesus Cristo te ama. A salvação manifestou-se e nós somos os portadores das boas novas. Então é por isso que você, meu irmão, minha irmã, talvez você tenha pedido, clamado ao Senhor,
Talvez você tenha intercedido pela tua família, pela tua casa, e porventura ainda não estão aqui. Mas não te preocupa não, porque a porta da graça ela continua aberta. E Deus é aquele que tem o poder de trazer todos eles e muitos mais além. O bairro de Emerino Matarazzo não vai ser consumido pela violência não, porque tem uma igreja aqui que clama de dia e de noite, intercedendo, clamando ao Senhor, para que Deus tenha misericórdia, porque esse hoje é o nosso papel. Não é fácil, irmãos. Não pense que é fácil, porque não é, e todo mundo aqui sabe que não é. Aqueles que Deus levanta para interceder, quando você desce em oração pela vida de alguém, pela vida da cidade, das famílias, a maioria das vezes o seu nome não aparece no cenário cristão nacional. Você não é reconhecido como nada, como ninguém, mas é melhor não ser reconhecido pelos homens e ser reconhecido no céu por Deus. O problema é que muitos estão trocando, eles preferem ser reconhecidos pelos homens, mas o nome deles diante de Deus está gravemente sujo. Não está bom. Prega bonito, fala bonito, canta bonito, mas quando vai fazer o levantamento, quando vai levantar a capivara do camarada, a Bíblia diz que o Senhor, Ele conhece, Ele revela o que está nas trevas e com Ele mora a luz. Não há nada diante de Deus em oculto que Ele não venha revelar. Amém, aleluia. E por mais que queiram denegrir a imagem da igreja, não vão conseguir não. Porque a igreja é lavada e revida do sangue de Jesus Cristo. Ela tem um DNA e ninguém consegue mudar. E ninguém consegue tirar a credibilidade da igreja, irmão. Por mais escândalos que venham ter, ninguém vai conseguir tirar a credibilidade da igreja de Jesus Cristo. Ela tem DNA. Ela anda na verdade. Hoje, nós estamos na mesma situação que esteve aquele povo, a ponto de Deus chegar para Jeremias: Jeremias, porque era contemporâneo, não interceda por esse povo, porque eu não ouvirei. Hoje não. Por mais que o pecado do homem chegue até Deus, e tem chegado mesmo, Ele não vem e não diz para alguém, nem para um de nós aqui, para nenhum de nós: não interceda por esses homens, porque eu não ouvirei. Não, hoje é o contrário. Hoje o Senhor nos levanta e fala: intercede, clama, busca, porque eu quero salvar, porque eu vou salvar, porque eu vou trazer. Aleluia! Oh, irmão, que coisa maravilhosa! Aleluia! Hoje o Senhor não fala mais, como disse a Jeremias. Embora o pecado talvez esteja até pior, mas o Senhor agora não fala, porque o justo foi para a cruz, para que nós estivéssemos aqui. Porque o justo foi para a cruz, para que a minha boca tenha o poder de profetizar sobre a vida daquele que está nas trevas e falar: tu estás assim, mas eu sirvo a um Deus vivo, a um Deus que tem poder, e a sua palavra diz que Ele pega um homem e arranca ele no meio do lixo e do monturo e assenta ele no meio dos príncipes do seu povo. Jó 9, parece que 14, vai dizer assim que ainda há esperança para a árvore cortada. Aleluia. Porque ela renovará e brotará e dará ramos de novo. E mesmo que a sua raiz venha apodrecer ao cheiro das águas, ela reviverá e brotará ramos. Porque é a esperança. Aleluia. Porque o justo foi para a cruz. Por que nós estamos aqui como pregoeiros da justiça, como foi Abraão? Porque o justo abriu a porta da graça na cruz do Calvário. Se o teu familiar não está aqui nessa noite, não se preocupa com isso. Continue intercedendo. Aleluia. Porque agora o Senhor, Ele ouve. E a palavra dele vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. É com simplicidade, irmãos. Sabe qual é? O que nós temos vivido nos dias de hoje?
Pastor Vinícius, nós temos visto longas mensagens, grandes mensagens, mas pouco aquebrantamento. Eita. Mensagem de 1 hora, de 1 hora e meia, um conhecimento teológico, uma coisa assim que você vai, meu Deus, quanto conhecimento, mas nenhuma dependência. Só conhecer não adianta, tem que depender também. Conhecer por conhecer, tem um monte que diz que conhece, e conhece mesmo, e está errado também não. A palavra vai dizer, sigamos, conheçamos o Senhor, sigamos em conhecer, prossigamos em conhecer. Mas uma coisa também é, conhecimento sem dependência não serve para nada. Então nós vivemos um tempo de grandes mensagens, longas mensagens, mas de não tem quebrantamento, não tem coração quebrantado, não tem arrependimento, não tem presença. Multidões no vale da indecisão. O justo sentado nessa cadeira, sendo ministrado, mas quando volta para a mesma prática, o justo, porque o justo se assenta nessa cadeira, irmão. Ou nós estamos pensando que não. Nessas cadeiras aqui, de tantos outros lugares, outras congregações, se assenta do mesmo lado o justo e muitas vezes o ímpio. E a palavra fala para os dois de salvação. Não é para um só, é para os dois, é para todos. Porque a graça é para todos, não é porque nós somos bons. É imerecido, é favor imerecido. Nós não merecemos mesmo. Sabe por que nós não merecemos? Porque na primeira oportunidade nós maldizemos o nosso irmão muitas vezes. Quantos escândalos, quantas coisas. Mas isso em nenhum momento vai tirar a credibilidade da palavra de Deus, do seu evangelho, da sua palavra de salvação. Pode acontecer o que for, e vai acontecer mesmo. Mas a palavra do Senhor é soberana, ela está acima de tudo e de todos, ela é viva. Nós somos aqueles que não estamos dormindo, como Deus falou lá em Isaías: coloquei atalaias sobre os teus muros, mas eles dormiram. Atalaias adormecidos, pôs para vigiar, mas dormiram. Mas você acha que nós somos melhor que eles, é? Quando Jesus subiu o monte para orar, ele deixou Pedro, João e Tiago, fica aqui, vela aqui embaixo, aqui que eu vou lá orar um pouco, daqui a pouco eu volto. Quando chegou, estava quem dormindo? Os três também. Quantas vezes, irmãos, eu levantei e ajoelhei 3 horas da manhã para orar, ou meia-noite, não lembro exatamente. E quando deu 5 horas da manhã, eu acordei de joelho, por mais de uma vez já. Eu sou diferente deles? A Bíblia vai dizer, e Deus é tão maravilhoso lá em Romanos, parece que é em Romanos que diz assim, que quando nós não temos força, o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Glória a Deus! Isso é amor incondicional, é amor que nós não compreendemos, é amor para a salvação, irmãos. E muitos serão salvos, porque o amor de Deus, ele vai além, mas muito além, e muito além, e muito além. Foi pelos errados mesmo, pelos pecadores, foi por nós. Se tivesse tudo certinho, não teria tido sacrifício da cruz, não. O sacrifício foi para que o pecador alcançasse a salvação. Viu, sabe? As promessas de Deus dentro da tua casa não caíram por terra, irmão. Deus vai trazer. Deus vai trazer para a glória do nome dele. Porque o nosso papel é interceder. As promessas de Deus, irmã Cíntia, na vida do Bruno, não caíram por terra. Deus vai trazer. Aleluia! As promessas de Deus
na vida daqueles que você tem intercedido, meu irmão, minha irmã. Elas estão vivas e o Senhor vai salvar. Porque a porta da graça está aberta. E ninguém tem poder de mudar isso. Nós cremos nisso. Por isso que nós estamos aqui. Nós somos aqueles que creem. Nós somos aqueles que não entregamos os pontos nele. Aleluia. Nós somos aqueles que oram, irmão. Que na oração lembra do Ney e fala: Senhor, ajuda o Ney. Senhor, traz de volta a comunhão entre eles e os filhos dele. Aleluia. É daqueles que se lembram do Senhor e chegará um tempo que o Senhor, ele diz que ele ouve a oração dos justos, mas há um tempo. Nós queremos apressar as coisas. Grandes mensagens, mas nenhuma quebrantamento. Como é bom ver alguém quebrantado diante de Deus. Como é bom ver alguém que chora diante de Deus. Que não aceita essa condição, mas que continua crendo, gemendo, chorando nos pés do Senhor. Porque eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão, minha irmã. Se não tiver lugar na mesa, mas tem lugar no pé. Aleluia. Pode até não ter. Aquela mulher entrou naquela casa, para ela não tinha lugar nas mesas, mas tinha nos pés de Jesus. Se não tiver lugar na mesa, tem lugar no pé. Aleluia. No pé. No pé do mestre. Gemendo. Clamando. Lavando com lágrimas e secando com cabelo. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Que a tua oração diante de Deus é valorosa e o Senhor está ouvindo. E nenhum dos teus irá se perder, porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra, quando Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Será que o Senhor mentiria? Será que o Senhor nos enganaria? A ponto de nós falarmos como falou Jeremias: Senhor, tu me enganaste, mentiste para mim. Não foi assim que Jeremias falou? Me iludiste, Senhor, e iludido fiquei. Jeremias chamou Deus de mentiroso, irmão. Mas foi na fraqueza do profeta, porque ele estava angustiado. Ele queria solução, ele queria ver salvação, ele queria ver arrependimento daquele povo. Não é à toa que a Bíblia chama ele do profeta chorão. É por isso. Deus não ilude ninguém. Se a palavra dele fala que é assim, é assim. Aleluia. Se ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Deixa eu te contar uma história aqui. O Senhor, ele tem sido muito bom comigo e com eles esse ano. Há uns 3 anos atrás, eu estava no Monte de Itaquá orando. Eu e o pastor Naldinho, um pastor amigo meu lá de Itaquá. E só eu e ele naquela noite. Ele estava fazendo uma campanha de sexta-feira no monte orando. E eu e o Naldinho estavam lá, porque os outros irmãos não puderam ir. E a gente orando e eu falando com Jesus. Tinha algo da minha vida que eu tinha desistido. Eu lutei tanto. E aquela coisa não dava certo e não dava certo, porque eu acabei desistindo. E eu falei para eles, eu não quero mais mexer nisso, chega. E quando a gente estava ali orando, aquele irmão desceu do meio do mato. Chinelinha havaiana, calça social dobrada na canela, a camisetinha bem rala. Parece que a noite fica clara dele. E ele vem na minha direção caminhando. E quando ele está chegando perto de mim, ele olha para mim e fala: varão, quando eu vim andando na tua direção, eu vi um papel descendo do céu na tua direção. E o Senhor mandando te dizer que vai te aposentar e que tu não trabalharás para o homem, mas trabalharás para Ele. Aleluia. 3 anos atrás, no monte orando. Nem queria mais mexer com isso. E de repente, aquilo que eu tinha desistido, eu comecei a correr atrás de novo, e fui atrás de ressonância, e fui atrás de médico e de tudo. E o Senhor me conduziu e preparou uma menina, uma advogada. Eu chamei ela veio. Vou analisar se eu ver que de a gente dá para entrar com a ação comunitária. Foi na casa morava aqui na Vila Eubra.
E passou uma semana, ela falou, vamos entrar. E naquele dia que ela teve ali, eu falei, doutora, sabe por que eu te chamei aqui? Porque Deus falou comigo que vai fazer. O Senhor falou comigo. Passou-se 3 anos. E depois de 3 anos, aquilo que Deus falou na boca daquele irmão, naquele mundo, se cumpriu. E quer que eu fale mais uma coisa? A situação estava tão difícil na minha casa, financeiramente. Eu acho que o meu casamento não aguentava mais um mês. Tamanha dificuldade da situação financeira que a gente estava. Para vocês terem uma ideia, não tinha fronha para pôr no travesseiro, já não tinha mais nem travesseiro. Não tinha, pastor Vinícius. O travesseiro que tinha estava mais velho do que os caras dormem aí na rua. Se tiver alguém que tem as fronhas para pôr no travesseiro, não tinha. Forro para forrar a cama, não tinha. Estava faltando um monte de coisa, mas não faltou fé. Não faltou confiança. Não faltou esperança. Porque o Senhor disse que ia fazer. E eu continuei crendo, eu tomei posse daquilo. É por isso que eu falo, que eu digo diante da palavra de Deus essa noite. O que esse povo viveu não é para nós. Porque a porta da graça se abriu. O que esse povo viveu, essa passagem do justo e do ímpio, que Deus iria passar a espada nos dois, ela não se aplica mais a nós. Pode ficar descansado, pode ficar tranquilo. Não se aplica mais a nós nos dias de hoje. Mas por que não se aplica? Porque tu és o intercessor. Porque tu és o intercessora. Porque tu estás de joelhos dobrados diante do Senhor, e o Senhor está ouvindo a sua oração. E no tempo determinado do Senhor, Ele colocará aqui sentado na presença dEle, pregoeiros da sua palavra, cantando, louvando o seu nome, irmãos, pregando aí fora, fazendo a obra missionária. Eu não sei o que Deus tem para os teus filhos, eu não sei o que Deus tem para a tua família, mas Ele vai cumprir, porque Ele é Deus, Ele falou que vai cumprir. Não se preocupa não. Continua só intercedendo, intercessor. Ele não encontrou ninguém que tivesse na brecha para ele naquela época, mas agora tem. É por isso que Deus nos destruiu. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Um monte de homem pecador aí na rua. E o Senhor não vai matar ninguém. Sabe por quê? Porque tem uma igreja intercedendo por eles e eles nem sabem. E não é para saber mesmo. Nós é que temos que saber o nosso papel. Nós é que temos que tomar a responsabilidade desse negócio. Eu, aqui, oh Jesus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Porque eu sou limitado. Mas dobrar os meus joelhos, se não tem lugar para mim na mesa, eu sei que nos pés de Jesus tem. Não tiver lugar para você na mesa, meu irmão, minha irmã, nos pés de Jesus, pode ter certeza de uma coisa: tem. E quando você desce nos pés de Jesus, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele abre portas, Ele faz coisas que você nem imagina. Nós nem imaginamos, porque a palavra diz que não. Então, o que eu tenho para entregar da parte de Deus para vocês, nessa oportunidade que Deus me deu, é que, embora essa passagem do livro do profeta Ezequiel, ela seja uma passagem muito dura, que nos faz refletir acerca do nosso papel como cristãos. E o nosso papel é fazer aquilo que Deus ordenou que Ezequiel fizesse. E eles fizeram. Quem não ouviu foram eles. E nós vamos fazer. E mesmo que eles não ouçam agora, mas a semente está sendo lançada. Não importa, irmão, se eu vou falar agora, ou vai se converter agora, ou daqui a um ano, quem sabe é Deus. Eu só sei que eu vou lançar a semente. Aleluia. Não importa se eu estou orando por alguém e ele ainda não está aqui, mas eu vou continuar orando, enquanto Deus me der graça, me der força, saúde. Eu estou aqui orando, porque agora nós somos esses.
Essa palavra não se aplica a essa geração. A palavra que se aplica é a palavra atalaia, aquele que vela, aquele que intercede, aquele que clama, aquele que busca por aqueles que, assim como eu, também não mereciam. Amém, meus irmãos. Amém. Deus abençoe. Pastor Vinícius, Maurão, pela confiança de vocês, eu não sou merecedor disso. Eu não sou digno. Eu estou aprendendo. E eu quero sempre falar de Deus e da sua grandeza, da sua palavra. Daqui para frente é o que eu quero. Não importa se é aqui, pode ser na rua. É melhor ainda. Que Deus preparar, eu vou fazer. Que Deus mandar, eu quero fazer. Vou estar com os ouvidos atentos. Pastor, Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe vocês.